No programa Manhã da Mais, consultório médico. Bom dia, doutor Fabiano. Bom dia, Carol. Bom dia, antes de mais nada, muito obrigado aí por nos atender. O prazer é meu estar falando com você e com os ouvintes. Muito obrigada. Doutor Fabiano, a diabetes é uma doença silenciosa, né? E como diagnosticar essa doença, como o paciente ter aí noção de que ele está sofrendo aí com a diabetes? Veja, Carol, os sintomas mais comuns de uma pessoa que possa ter diabetes, a pessoa passa a urinar mais, né? Acordar à noite para urinar, quando este não era um hábito dela. Tem pessoas que têm um hábito, mesmo sem ser diabéticas, de acordar à noite para urinar. Mas se uma pessoa não tiver esse hábito e passar a acordar à noite para urinar 1, 2, 3, 4 vezes, tiver muita sede, né? Comece a beber mais água, cansaço. Então, cansaço, sede, urinar mais são os principais sintomas da diabetes na fase inicial. E às vezes, se a pessoa for obesa, ela pode até perder peso, até um pouco também por desidratação. Olha só, então a diabetes, ela é uma doença que dá indícios de que está surgindo. Dá, esses são os indícios. As pessoas dizem que a diabetes é uma doença silenciosa, porque às vezes, Carol, as pessoas elas se habituam com esses sintomas. Elas dizem assim, mas eu já me acostumei a acordar à noite para urinar, eu não me incomodo com isso. Ela não dá outros sintomas, assim, uma dor, algo que incomode, que faça a pessoa procurar o médico. Entendi. E mesmo o paciente não se sentindo tão mal, o diabetes é muito agressivo para as nossas artérias, para o nosso organismo. Então, o diabetes é perigoso, Carol, exatamente mal, mas ele vai causando um mal enorme por dentro do organismo da pessoa. Entendi. E por isso ela se torna silenciosa, porque o pior mal você não consegue ver. Exatamente. Acho que o grande perigo do diabetes é que, mesmo a pessoa se sentindo bem, ele está fazendo mal para as artérias, para os rins, para os olhos, para diversos órgãos do nosso organismo. Inclusive, quem já tem diabetes, vai um alerta. Muitas pessoas com diabetes, eles, por não passarem tão mal, não cuidam da glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, como eles deveriam cuidar. Porque eles dizem assim, Fabiano, mas eu me sinto bem. Mas mesmo se sentindo bem, é importante manter o nível de glicemia bem normal, porque o excesso de açúcar no sangue, ele vai fazer mal para diversos órgãos, Carol. Para os nossos olhos, o diabetes é a principal causa de cegueira do mundo. Para os nossos rins, né, levando à insuficiência renal, para o coração e assim por diante. Então, na verdade, é assim, doutor, a diabetes ela aparece por conta de uma alteração na glicose do sangue. Na verdade, é assim, existe um órgão no nosso corpo chamado pâncreas, Carol. E ele produz um hormônio chamado insulina, que é o hormônio que controla os níveis de açúcar no sangue. Entendi. Quando o pâncreas perde a capacidade de produzir a insulina adequadamente, associado à obesidade que leva à resistência à ação da insulina, surge o diabetes mais comum, que é o diabetes do tipo 2 do adulto. O diabetes do tipo 1 da criança, ocorre uma destruição das células produtoras de insulina e o açúcar se eleva no sangue. Entendi. Então, a diabetes, ela pode acontecer em todas as idades e para ser descoberta basta fazer um exame, né, doutor? É um exame muito simples. Se os ouvintes que estão agora nos ouvindo, eles perceberem que eles estão com mais sede, urinando mais, um pouco mais fracos, ele vai procurar um auxílio médico ou até um posto de saúde, um laboratório particular e fazer um exame de glicemia. Né? Se a glicemia estiver elevada acima de determinado valor, a gente considera que ele está com diabetes. E aí começa a ser feito o tratamento. Sem dúvida. Uma dieta primeiro, e hoje, graças às pesquisas médicas e o avanço da medicina, hoje nós, endocrinologistas, contamos com uma gama muito grande de medicamentos para ajudar esses pacientes. Então, a pessoa não precisa ter medo de diabetes. Hoje o diabetes é facilmente tratável, na grande maioria dos casos.
basta ter o cuidado e a responsabilidade de vir procurar ajuda. Com certeza. Doutor Fabiano, a gente tem um ouvinte aqui na Rádio Mais, no 3058.120, ela quer fazer uma pergunta. Bom dia, Márcia. Bom dia, Carol, tudo bem? Tudo bem, fala de onde? Da Borda do Campo. E qual que é a pergunta para o doutor Fabiano? Então, Carol, doutor, a minha mãe tem a diabetes, mas o que está acontecendo? As pernas ficam vermelhas, isso é da diabetes? Ok, obrigado pela participação, nada, viu? Pode dia. ouvir pelo rádio, Tá bom bom, dia. tchau, tchau. Quem já Junto tem com diabetes? Costumam ter alterações da pele. Mas se ela está com as pernas vermelhas, o diabetes também favorece mais a infecção da pele, que é a erisipela. Então eu acho que ela precisaria consultar um endocrinologista mesmo, ou até um angiologista, um cirurgião vascular, para ver o que está acontecendo nessa perna. Pode ser uma infecção erisipela, pode ser distúrbios da circulação que não estejam circulando bem esse sangue. O açúcar alto por si só não causa esse sintoma. É alguma outra decorrência que está acontecendo que precisa ser investigado. Entendi. Então, assim, a diabetes, ela traz várias outras doenças com ela. Isso, porque assim, o açúcar alto no sangue, todo mundo sabe, né? Água com açúcar cresce mais germe do que uma água sem açúcar. O açúcar é um alimento para os germes. Então, favorece a infecção da pele. Se porventura ela tinha uma rachadura no calcanhar, qualquer pequena porta de entrada, entra um germe ali e infecciona a perna. E daí precisa tratar com antibiótico, né? Outros casos, o diabetes também vai atacando a circulação das pernas e a perna vai ficando mais arroxeada por falta de circulação. Tem que trazer para examinar, né? Não tem como a gente falar sem ver. Com certeza. A gente tem mais uma pergunta aqui de mais um ouvinte. Claro. 3058.120. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, dona Zenilda, tudo bem? Tudo bem, E aí, graças a Deus. qual que é a pergunta para o doutor Fabiano? Eu queria saber dele, e depois que eu adquiri diabetes, já faz uns 10 anos, eu acabei mesmo fazendo dieta, tudo certinho, mas eu sinto que eu estou perdendo peso gradativamente. Eu queria saber se é normal isso aí. Ok. Pode ouvir pelo rádio, tá bom, dona Tá, Zenilda? ok. Um beijo Obrigada, grande. Carol. Tchau. Tchau. Doutor, quando a pessoa com diabetes segue a dieta certinha, ela perde peso? Aí é que tá. Veja bem, a perda de peso, no caso dela, pode se dar por dois motivos. Primeiro, ela pode estar mais cuidadosa na dieta, ela pode estar com o diabetes controlado, mas como ela está se cuidando mais, comendo menos doces, ela perde peso de uma forma saudável. Sim. Outras vezes, o corpo vai perdendo cada vez mais a capacidade de produção de insulina e a glicemia vai subindo muito e ela perde peso pelo diabetes estar alto, por desidratação, por falta de insulina. Então, o que é importante ela perceber é o seguinte: se ela tiver com a glicemia controlada e perdendo peso, não é tão preocupante. Se ela estiver perdendo peso, apesar da glicemia dela estar mais alta, aí ela tem que tomar providências para mudar os medicamentos que ela deve estar usando para controlar melhor, ela deve recuperar o peso. Então, o ideal, dona Zenilda, ir até o médico para verificar, fazer o exame. Falar com o médico que acompanha ela desse sintoma. E ele tem que ver se não estiver controlado para controlar. Com certeza. Todo paciente diabético deve ter um médico clínico que o acompanhe de tempos em tempos. Pelo menos a cada 3 ou 4 meses tem que ir no médico para fazer o controle. E de preferência o mesmo médico, né, doutor? De preferência o mesmo médico. Para ele conhecendo a pessoa e entendendo como... O paciente diabético, ele precisa ter um médico de confiança dele. Muito importante. O Nelson do Campo de Santana, ele liga aqui no 3058.120, ele pergunta até quanto é normal a diabetes no exame lá da glicose, doutor? Veja bem, uma glicemia, ela é normal até 99 miligramas por decilitro. Se a pessoa tem entre 100 e 125, ela está um pouquinho além do normal, mas ela ainda não é considerada diabética. Entendi. Mas se a glicemia dela tiver maior do que 126 miligramas por decilitro, isso for em jejum, em 2 ocasiões diferentes, aí ela pode ser considerada diabética. Então, por exemplo, se alguém está nos ouvindo, a glicemia está 140, 150, realmente ela deve estar diabética. Agora, se tiver ali 104, 105, pode ser um pré-diabetes, e no caso do pré-diabetes, se a pessoa tiver com excesso de peso e emagrecer, normalmente ela vai curar.
Olha só, então mudando a qualidade de vida, mudando a alimentação, você consegue reverter também aí esses sintomas. E doutor, a gente falou aqui, você falou no meio dessa conversa toda, de diminuir a quantidade de consumo de doces. Para quem é diabético, é importante diminuir só o doce ou tem mais algum alimento que também é importante diminuir ou até mesmo tirar da dieta? O mais importante conselho é assim, o diabético deve evitar como hábito, né, comer açúcar refinado, açúcar mascavo, mel ou alimentos que os contenham. Porque por incrível que pareça, Carol, tem pacientes que dizem assim, não, doutor, eu não como açúcar nunca. Eu só como pudim, chocolate, bolo. Peraí, o açúcar está lá dentro, né? Sim. Foi para fazer. Então, o paciente diabético ele tem que perguntar assim, se ele vê um bolo, foi açúcar refinado, açúcar mascavo ou mel para fazer? Foi. Então, eu não devo comer. Ainda assim, Carol, hoje, a gente assim, deixa que a pessoa coma um pouquinho de doce em ocasiões especiais. Aniversário da pessoa, aniversário do filho, do neto, em ocasiões especiais, em pequena quantidade, pode estar permitido. Agora, no dia a dia, sem um motivo especial maior, a pessoa vai comer bala, doce, sorvete, chocolate, isso vai fazer subir a glicemia e isso não deve ser feito, né? Além de tudo, tem que cuidar o diabético com o exagero de massas. Arroz, feijão, macarrão, lasanha, batata, polenta, farofa, isso são ricos em amido. Então eles se transformam em açúcar no nosso organismo. Então pode comer, mas com moderação. Então, assim, tentar substituir esses alimentos pelo adoçante adoçante, né? Pela aveia, carnes magras, frango, peixe, salada, legume. Ter uma alimentação saudável, né, doutor? Uma vida mais saudável. Isso está liberado. Com certeza. Temos mais ouvintes aqui no 3058-1120. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, dona Terezinha. Qual é a pergunta para o doutor Fabiano? O meu eu já sou diabética, né? Já perdi a visão dos 2 olhos, né? E agora as minhas pernas, ela dá uma impressão assim que ela tá inchada, tipo uma falta de circulação. E dá umas ferroadas nos dedos. E o calcanhar, né, assim, ele racha, às vezes chega a verter e fica tudo dolorido. E a perna, assim, aquela sensação como se estivesse inchada, parece que ela tá presa. Tá. Imprensada, assim, um negócio esquisito. E a senhora quer saber, então, o que pode fazer para tentar minimizar isso? Isso, eu já tomo insulina, tomo todos os remédios, né, eu tinha 19 anos, só que eu não sei se o meu diabetes é o tipo 1 ou tipo 2. Entendi. Então eu tinha 19 anos quando eu descobri, daí logo eu engravidei, daí comecei a tomar insulina e não parei mais, né, e tomo metformina junto, né. Tá. E daí continua assim, tem dias que dá uma impressão que tá um pouquinho melhor, tem dia, e daí a gente não fica com firmeza nos pés, sabe? Entendi. Você vai colocar um tênis, não dá, porque tá tipo imprensado e para andar também fica difícil, né? Não sei se é por causa do problema meu, no caso da cegueira, né? Ou da diabetes. Ou do diabetes. Pode ouvir pelo rádio, tá bom? Então tá bom, Um beijo, obrigada. Bom dia. Tchau, tchau, bom dia. E aí, doutor Fabiano, ela já tá colhendo aí vários dos malefícios da diabetes, né? No caso dela, provavelmente deve ter uma má circulação nas pernas dela. Então, o que a gente tem que fazer no caso dela? Controlar o diabetes o melhor que a gente puder, associado a alguns medicamentos que melhoram o fluxo sanguíneo. Se ela tem o calcanhar rachado, isso pode ser porta de entrada para germes. Hoje existem cremes hidratantes específicos para diabetes, inclusive para calcanhar de diabético, que ajuda esse calcanhar a reidratar e não ficar tão rachado. Então ela teria que tomar medidas locais com cremes, medidas medicamentosas com medicamentos que melhorem a circulação e o controle do diabetes. Tomando essas 3 medidas, ela deve melhorar as pernas dela. Olha só, aquelas meias de compressão é indicado para diabético ou não? Se estiver associado à insuficiência venosa, que são varizes, elas podem colaborar, ajudar bastante também. Sim, ok. Vamos lá, temos mais uma participação aqui do Dr. Fabiano, tomando todo o seu tempo aqui, mas é que o assunto é de interesse, acho que de grande parte aí dos nossos ouvintes. Vamos lá, 3058-1120. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, dona Inês, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom. Qual que é a pergunta para o Dr. Fabiano Lago? É que o meu marido, ele é diabético, né? Tá. Então ele faz o regime direitinho, só que ele bebe. Ele bebe muito. E eu queria saber se o remédio faz efeito. Entendi. Quando ele bebe, né? E ele tem problema de trombose. Com certeza. Pode ouvir no radinho, tá bom? Tá certo. Um beijo, Obrigada, tchau, viu? tchau. Beijo.
E aí, doutor Fabiano, a bebida Bom, alcoólica... a bebida alcoólica ela é bastante prejudicial para o paciente diabético, porque o álcool, além de ele atacar o fígado, como a maioria dos ouvintes já sabem, o álcool também ele ataca um pouco o pâncreas, e o pâncreas é o órgão que produz a insulina. Então, se ele beber pouca quantidade, por exemplo, até uns 200 ml de vinho por dia, eu acho que isso é aceitável. Agora, outras bebidas destiladas, uísque ou cerveja mesmo, eles elevam muito a glicemia. Então, o ideal é moderar bastante isso. Olha só, então... E no caso do remédio, ele corta o efeito? A bebida corta o efeito, doutor? Normalmente, assim, da mesma forma que ele cortaria os efeitos de um antibiótico, não. Ele não vai cortar o efeito da maioria dos antidiabéticos orais. Mas ele é muito... O álcool é muito forte para causar distúrbios da glicemia. Entendi. Não que ele age no remédio, mas a cerveja aumenta muito a glicemia. Né? Então favorece, claro, Então, a diabetes. Né? prejudica o diabetes. Prejudica bastante. Então fica a dica aí para quem gosta de tomar aquela cervejinha, diminui para no máximo 200 ml aí. Se for de vinho, 200 ml por dia é aceitável. Olha só, então tá bom. Doutor Fabiano Lago, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, né? Tirando as dúvidas aí sobre a diabetes. E se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato com o senhor? Pode, claro que pode. Qual que é o telefone, doutor Fabiano? O telefone do Fabiano? meu consultório é o 3352 2022. 52-20-22. 3352 2022. É o telefone aí do Dr. Fabiano Lago, endocrinologista, que conversou com a gente hoje sobre a diabetes. Muito obrigada pela participação, Dr. Fabiano. Obrigado a você, Carol, e um abraço aos ouvintes. Obrigado, um ótimo dia.